Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto de seu interesse. E o assunto de hoje é a recolocação profissional. Como voltar ao mercado de trabalho depois de ser demitido? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí porque o triálogo começa agora. Com 12 milhões de desempregados no Brasil, é cada dia mais difícil a recolocação profissional. Cada dia mais acirrada a disputa por uma vaga. Em toda família do Brasil tem pelo menos um desempregado. Você que está assistindo a gente agora, conhece provavelmente uma pessoa desempregada. Talvez, quem sabe, você é a pessoa desempregada, que está tentando esse tempo todo uma nova vaga, uma nova colocação. Eu tenho uma boa notícia para você. Nessa edição, a gente vai trazer um especialista em recolocação profissional. O nome dele é Leonardo Amorim, ele é da HIT, uma empresa de recolocação profissional, e ele vai dar dicas muito poderosas. E tem também a Alessandra Prado. Ela passou pelo processo de recolocação e vai falar como que funciona esse processo. Para ela funcionou em 2 meses. Então presta muita atenção nessa edição do programa porque ela pode reinventar a sua vida. Só que antes, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. E agora um dado muito preocupante. Um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional do Trabalho apontou que de cada 3 novos desempregados no mundo em 2017, 1 será brasileiro. O Brasil terá em 2017 o maior aumento do desemprego entre as economias do G20 e adicionará 1.400.000 novos trabalhadores sem emprego à sociedade até 2018. A Organização Internacional do Trabalho alerta que o desemprego no país vai continuar a se expandir para atingir um total de 13.800.000 brasileiros até o ano que vem. A organização estima que entre 2016 e 2017, o exército de desempregados no planeta aumentará em 3.400.000 pessoas. Mas o epicentro dessa crise será o Brasil, responsável por 35% desse número, com 1,2 milhão em 2017 e mais 200.000 em 2018. Em termos absolutos, o Brasil terá a terceira maior população de desempregados entre as maiores economias do mundo, superado apenas pela China e Índia, países com uma população 5 vezes superior à do Brasil. Nos Estados Unidos, com uma população 50% superior à brasileira, são 5 milhões de desempregados a menos que no país. Segundo a OIT, há indícios de que a economia brasileira vai começar a se recuperar em 2018, mas o impacto no mercado de trabalho não seria imediato, já que empresas tendem a aguardar antes de voltar a contratar. Um dos temores da organização é de que a informalidade no mercado de trabalho brasileiro cresça, assim como a taxa de pessoas em empregos precários. Leonardo, mais de 12 milhões de desempregados no Brasil atualmente, praticamente todas as famílias têm um desempregado. Como que essa pessoa que está desempregada ou buscando a recolocação, ela chega até você? Como que chega esse emocional? Ela chega num momento muito duro, muito difícil, porque às vezes ela é a mantenedora da casa, das contas, já tem contas em atraso, está aí com o cinto apertando muito e ela chega realmente, geralmente abalada. A Alessandra procurou. Sim, procurei pelo serviço da HIT, foi exatamente como o Leonardo falou, né? Eu cheguei lá, assim, meu salário era o maior da casa, era eu que mantinha praticamente a casa, né? Meu marido não ganha muito, então, assim, foi muito complicado. Nós 2 profissionais liberais e, assim, muita inadimplência no trabalho, né? Então, assim, quando eu cheguei na HIT, eu não tinha como pagar a conta, estava de fato, assim, num momento muito difícil da vida. Você estava fazendo, talvez, a última aposta de investimento em você mesma, né? Foi. A gente, assim, uniu esforços mesmo, a gente falou, vamos pegar o pouquinho que a gente tem e vamos investir nisso. Porque a pessoa que está assistindo a gente agora
Ou ela está desempregada, ou ela conhece alguém que está, tem ali na família, e ela está, poxa, será que isso vale a pena? Se isso funciona mesmo? É um investimento que vale a pena? Ou devo continuar acreditando nos sites, acreditando na sorte, acreditando na indicação dos amigos? Você, depois que começou um processo de recolocação profissional, em quanto tempo você conseguiu a vaga que você pretendia? Foi muito rápido, em 2 meses. Dois meses, assim, eu nem acreditei, né? Porque eu achei que fosse demorar muito, mas foi muito rápido. E você, antes dessa oportunidade, a última vez que você teve a carteira assinada foi quando? Eu não trabalho com carteira assinada há muitos anos. Eu estava na consultoria e treinamentos desde 2008, mais ou menos. Então foram 8 anos. 8 anos. Isso. Incrível. E em 2 meses deu essa mudada. Em 2 meses mudou minha vida. Explica para a pessoa que está nos assistindo como que funciona esse processo de recolocação profissional. No processo de recolocação profissional, a gente estrutura desde o currículo da pessoa até o comportamento para uma entrevista, para uma dinâmica, para saber explicar e falar um pouquinho de si, falar um pouquinho também das suas competências técnicas e comportamentais. Em 7 sessões a gente consegue aí estruturar, né, e deixar a pessoa mais confiante para passar nas etapas de um processo seletivo. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nessa tentativa de recolocação? Muito bacana você falar isso, porque existem muitos sites, existem muitos materiais falando sobre como se comportar, de como fazer um currículo, mas as pessoas continuam errando bastante. O principal erro é na hora mesmo de construir o currículo, porque o currículo é a sua imagem. É a primeira impressão que vai ficar de você. E qual é o erro comum no currículo? O que é um erro maior? Você fazer um currículo muito longo ou você fazer um currículo muito objetivo? Eu te falo que o maior erro é um currículo muito longo. Porque você imagina, num processo de triagem, às vezes a gente encontra 300, 400 currículos para uma vaga. Às vezes não, frequentemente a gente tem esse número. E aí você imagina que a pessoa que está por trás lendo, eu sempre falo muito isso nos processos, imagina quem está por trás, se coloca no lugar da pessoa que está lendo. Ela vai ter um currículo de 3, 4 páginas, multiplica isso por 300, 400. Então, quando é que você está conquistando ele? Com que velocidade seu currículo pega ele? Quais são as informações mais objetivas que precisam estar contendo no currículo? Isso é uma coisa muito interessante. As pessoas elas têm que encantar a pessoa que está recrutando, fazendo esse processo de triagem. Uma das coisas que tem que ter, e as pessoas geralmente não colocam, talvez é uma dica muito boa, é o resumo profissional. Imagina alguém que tenha 10, 15, 20 anos de experiência. Quantas páginas dariam de currículo? Então, no resumo, ele pode fazer uma síntese de tudo aquilo que ele já fez e atrair a pessoa que está lendo. Você precisou mudar alguma coisa no seu currículo também? Nossa, eu precisei mudar quase tudo, assim. Eu achava que o meu currículo estava muito bom. Só que na hora que eu vi pelos olhos que o Leonardo me colocou, que são os olhos do recrutador, de fato eu vi que precisava mudar muita coisa. O que exatamente assim? Por exemplo, eu tinha uma dificuldade de definir o objetivo. Qual o objetivo do meu currículo, né? O que eu estava pleiteando? E também a forma de me apresentar no currículo. Né? Ele sugere que a gente coloque um breve histórico profissional que encante quem está lendo, o recrutador, logo de início. E isso não tinha no meu currículo, eu achei que fez todo o diferencial. Sim. Foi muito bom. Outra questão que é muito comum no currículo é a pessoa contar histórias muito longas, né? Porque eu estudei na escola de primeiro grau, José Afonso Padilha, que não sei o que, coloca informações que são irrelevantes para uma pessoa. Eu nunca sabia onde você fez o ensino fundamental. Tem bastante disso, de se tornar um pouco prolixo na hora de escrever e também de começar a se gabar. Sou super ativo, não sei o que lá, né? Começa a falar características comportamentais, né, se gabando no currículo e perde espaço para falar das suas competências técnicas, perde espaço às vezes para falar de cursos que são importantes na formação daquele profissional para aquela área. É muito comum encontrar gente viajando um pouquinho. Então a primeira triagem que vocês fazem é analisando esse currículo do profissional. Os dados pessoais estão congruentes, por exemplo, uma coisa muito bacana que surpreende muita gente na hora de fazer o currículo. As pessoas colocam o endereço completo.
No meu tinha endereço completo. Tinha? Tinha. É bom ouvir ela que eu vou lembrando. Tinha, você falou, não coloca o nome da rua. Por quê? Porque é perigoso, né? Você não sabe quem é que está lendo seu currículo. Eu lembro de tudo. Pode ir para um banco de informações, pode ser compartilhado. Você imagina, você não sabe para quem você está enviando aquele currículo às vezes, qual é a ética que ele vai tratar aquelas suas informações tão especiais. Né? E também, por exemplo, quando a gente coloca CPF, você não precisa, você não foi contratado ainda. Não você pode abrir a conta pro cara, você tem o CPF, você tem a identidade dele, filiação, onde ele mora. Você pega um cartão de crédito sem limite. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo, hoje dando dicas poderosas para você. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre recolocação profissional. A gente tem aqui o Leonardo Amorim e também a Alessandra Prado. O Leonardo é um profissional dessa área, deu dicas poderosas no primeiro bloco e também apresentou a história da Alessandra, que depois de um processo de recolocação, em apenas 2 meses, conseguiu uma vaga tão desejada e esperada. A gente falou sobre o currículo, mas um outro ponto interessante também, que mapeia o processo de seleção, é o posicionamento do indivíduo nas redes sociais. Demais, muito. Até porque é a imagem que você vai fazer para outra pessoa, do outro lado. A pessoa tem que entender que é social. Então ela está jogando aquilo para o mundo e sabe Deus quem vai ver. Ela tem que ter Quais são os erros mais comuns de posicionamento em rede social? Vou te falar de experiências práticas, assim, avaliações super negativas em parceiros, em clientes daquela empresa. A gente tem aquela parte de avaliação, páginas às vezes que desrespeitam um pouco grupos ou crenças, páginas às vezes que têm discursos muito fortes, às vezes até discursos de ódio com relação a alguma convicção política. Então, essas são toques que a gente dá lá no processo, né? Porque as pessoas, os recrutadores, eles avaliam também, quando possível, o posicionamento do indivíduo em rede social. Diversidade. As empresas, geralmente, elas são muito diversas. Você vai encontrar gente das diversas crenças, credos, raças, orientações políticas, orientações sexuais. Então, você tem que transparecer uma pessoa que realmente que você é. Né? Às vezes a gente encontra gente muito boa, está passando uma imagem negativa. Essa imagem que você está passando, não, pelo amor de Deus, olha o que você curtiu, olha como é que você avaliou, olha como você se posicionou diante desse fato. Você lembra se você teve que mudar alguma coisa em relação à rede social ou você já administrava bem esse lado? Em relação a isso, não. Assim, o Léo olhou todas as minhas redes sociais, assim, a gente só fez alterações no LinkedIn para me apresentar profissionalmente de uma forma mais clara, mais congruente. Agora, com relação a convicções políticas, eu já não tinha mesmo. É uma coisa que eu tenho para mim, né? Que tem coisa que a gente não coloca na rede social. Então, não. Quanto a isso, não. Mas ele foi bem pragmático, ele olhou tudo, né? Realmente você olhou de cima e embaixo, todas as redes sociais. Instagram, foi também Facebook, todas elas. Eu lembro uma questão, esse negócio muito de trocar de cor de cabelo. É bem camaleão para isso aí, que obviamente é uma característica pessoal que às vezes as pessoas ficam se perguntando, será que a empresa vai achar ruim? Será que a empresa vai achar bom? Que cor que eu deixo? E o LinkedIn? Qual é o posicionamento ideal? Porque algumas pessoas ainda usam o LinkedIn como uma extensão do Facebook. E ali o diálogo, as interações são de outra natureza, né? Elas são para o mercado corporativo. Que dica poderosa você pode dar sobre o LinkedIn? Essa dica é a principal, utilizar o LinkedIn para aquilo que ela se destina, que são as relações profissionais, que são os contatos profissionais, que são conversas e debates de cunho profissional. Então, não fazer disso uma extensão do Facebook, onde você vai botar mensagens motivacionais, você vai botar mensagem para entes queridos, para colegas, para amigos. É outra rede com outro perfil e para quem está querendo se recolocar, importantíssimo cuidar dessa imagem, cuidar de como ela é vista e de como ela se comporta no LinkedIn. Entrevista é sempre um elemento que deixa as pessoas nervosas, né? Hoje você está completamente segura aqui, né? Obrigada, é um lugar que eu gosto, mas realmente para mim foi um pouco difícil, sim. Sempre foi? Sempre foi, assim, sempre tem perguntas, tem uma pergunta que assim, sempre me desestabilizava, que era
quem é você? Quem é a Alessandra? Gente, isso é muito vago. O que eu falo? Né? Vou falar tudo? Será que eu falo até o que eu estou pensando? Não, você tem que saber o que falar, direcionar, saber contar a sua história de forma que encante o recrutador. E foi isso que a RIT me ensinou. Né? Assim, a saber contar a minha história, né? E enaltecer os meus pontos fortes. Então, assim, na entrevista, eles batiam muito nesse ponto. A forma de se portar, também o gestual, cuidado gestual, né? Assim, essas dicas sempre foram muito importantes. E qual é, olhando para esse cara que está te vendo agora, qual é a dica que você dá para ele em relação à entrevista? Esse cara está assistindo a gente, ele vai fazer uma entrevista de emprego amanhã cedo. Primeira coisa é cuidar da sua linguagem, da sua apresentação. Porque às vezes você está falando uma coisa, mas seu corpo está dizendo outra. A Sandra passou um processo com a gente, ela veio de um processo, obviamente, de estar fora do mercado. Então estava preocupada, estava angustiada. Se eu deixo transparecer isso muito, pode ser que me prejudique de falar e dar o meu melhor. Posso passar a imagem de uma pessoa, às vezes, mais rude, mais grosseira, ou às vezes angustiada e ansiosa, quando na verdade aquilo é de uma situação. Não transmite quem eu sou, quem eu vou ser dentro da empresa. Falar de mais ou falar de menos? Ser objetivo, responder as perguntas. Muita gente acaba se tornando prolixo e não consegue abordar aquilo que foi perguntado. Outra questão que é bem presente, no seu caso você vinha de um trabalho autônomo. Sim. Então, de alguma forma, você tocava, você tinha sua renda, você, você tocava a sua vida financeira, administrava. As pessoas que estão fora do mercado de trabalho e estão com dificuldade, de fato, em conseguir pagar as contas e viver, ela chega um momento que ela começa a relaxar com o próprio visual. Infelizmente sim, né? Mas o visual conta muito. A gente tem que entender, e as pessoas me perguntam muito isso, como é que eu me visto para um processo seletivo? Eu devo me vestir para aquela posição. Talvez se eu for numa posição de vendedor, dependendo da empresa, eu vou precisar, posso estar de polo, mas dependendo da empresa, eu vou ter que estar de roupa social, de terno e gravata. Se for para Chili Beans, você vai até sem camisa, né? Se for Chili Beans, Chili Beans, por exemplo, se você aparece com um cabelo mais dread, agora se aparecer para uma marca de roupa ou elementos de acessórios jovens, de terno e gravata, você está congruente com a vaga que você está concorrendo? A gente vai fazer o seguinte, nesse exato momento a gente vai trocar uma ideia agora com a nossa consultora em programação neurolinguística. Eu quero saber o que a Luísa trouxe para a gente hoje. Então, Fábio, nessa minha última viagem, eu vi uma senhora carregando uma mala maior do que ela. E a aeromoça falou com ela, leve sempre na sua bagagem um peso que você consiga carregar. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes na nossa vida nós estamos carregando um peso que nem nos pertence, que está deixando a gente experimentando estresse, carregando um peso grande. Quem sabe está na hora da gente dar uma olhada para a bagagem que nós estamos carregando na nossa vida. Todas as manhãs nós temos uma oportunidade de rever o que nós estamos levando para o nosso dia a dia. Nós somos uma mensagem ambulante, nós estamos levando, quem sabe, mágoa, ressentimento, ódio, coisas que estão pesando. Quem sabe isso não nos pertence. Quem sabe nós podemos passar por esse tempo aqui, que é uma viagem tão rápida, de uma forma mais leve, mais alegre, mais feliz. Vamos dar uma olhada na nossa bagagem de vida? Vamos tirar tudo aquilo que não nos pertence, que não está nos ajudando no nosso caminhar? Essa é a dica de hoje. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre recolocação profissional. Leonardo Amorim, Alessandra Prado e você com a gente. Alessandra, você falou que em relação à entrevista, né? Isso, eu gostaria de fazer um adendo, Fábio. Sim. Porque assim, a coisa que eu mais gostei na RIT foi que me ensinaram a ser quem eu sou. Ninguém me passou um roteirinho para dizer o que eu tinha que falar em entrevista. Como que eles fazem isso? Eles fazem uma avaliação que eles chamam de assessment. É uma avaliação conhecida no mundo inteiro de perfil profissional, né? E eles realizam aquilo ali. Você vê realmente naquele papel embasado cientificamente quais são os seus pontos fortes, suas qualidades, né? Que são os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria. Então você vai para a entrevista, quando alguém te pergunta quais são os seus defeitos,
você sabe dizer e você sabe o que você tem que fazer para melhorar. Sim. E se alguém te perguntar também quais são suas qualidades, você vai dizer, bom, minha qualidade, por exemplo, minha qualidade maior é planejamento. E como que eu posso usar isso nessa vaga que você está querendo me contratar? Então, aí você já dá foca. uma segurança, né, para a pessoa. Isso. A pessoa não tem que acessar um repertório ali naquela hora. Ela já está... Exatamente. Não é uma receita de bolo. Sim. É você falando de você com propriedade. É autoconhecimento mesmo. Isso, exatamente. Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai para o Melhor de 3 e ele começa agora, logo depois dessa vinheta. Primeiro aqui, eu queria saber se vocês pudessem escolher um patrão, quem seria o patrão de vocês? Roberto Justus, João Dória ou Donald Trump? Os três são bons em demitir, inclusive. João Dória. João Dória? Por quê? João Dória. Porque eu acho sensacional o que ele está fazendo por São Paulo ultimamente. Assim, eu gosto muito, já conheço ele desde a época do aprendiz, que ele trabalhava já com o Roberto Justo. Eu sigo bastante tudo que ele faz e gosto muito da forma de gestão dele. Ótimo. Que ele, né, identifica e faz. Eu gosto muito do Justus. Acho que ele tem uma visão de marketing, uma visão da comunicação que seria muito agregador para mim, que vem de uma área mais de gestão de pessoas e, né, o Dória está maravilhoso também no mundo corporativo, mas eu acho que em termos de aprender, eu acho que a gente tem que aprender sempre com as nossas lideranças, contribuiria muito. Exato, e o Justus pode ser inclusive presidente do Brasil. Ele viu? tá ameaçando aí. É verdade. Então tá, então vai um voto para você, Justus também, de repente anima, né? Se quiser um ministro aí. Vamos lá, então, outra questão aqui. Para a conquista da vaga, para a conquista de uma vaga, qual é o elemento mais vital que o indivíduo deve se preparar? A construção de um bom currículo, o posicionamento em rede social ou a postura e atitude na entrevista? Se for escolher um dos três aqui, qual dos três é o mais matador? Para mim é a postura. Para mim também. Postura muito forte, porque você consegue superar até aqueles pequenos deslizes que você deu na hora de fazer, de comportar na rede social e de construir seu currículo. Com autoconfiança. O currículo não seria, de repente, a chave para ele chegar à entrevista? Sim, mas às vezes a gente até, pela falta de qualidade, às vezes as pessoas, a falta de conhecimento, a gente até admite currículos medianos, mas pessoas que a gente achou mediana no processo. Sim. Então você também vai... Concordo, exatamente pela autoconfiança que você pode passar. O tete a tete é imbatível. Sim. Né? Então... Boa. Então eu vou com vocês, vou ficar com a entrevista também, até porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Próximo. Quando... O seu caso é mais recente, mas você deve ter passado por isso algumas vezes também. Depois de um período fora do mercado, quando você conquista a vaga, quem é a primeira pessoa que você dá a notícia? Para o cônjuge, para os pais ou para o Facebook? No meu caso, foi para o meu pai. Sim. Sim, porque tudo que ele investiu em mim, nos meus estudos, na minha carreira, sempre me apoiando, nossa ligação é muito forte, então foi ele primeiro. Ele foi o primeiro a saber? Foi, o marido foi o segundo, mas ele vai me perdoar aqui. E como é que foi a reação do pai? Nossa, sensacional. Ele ficou muito grato, muito feliz e orgulhoso. Sim. A primeira vez com meus pais também. Porque ele tem todo o investimento, né, em você, na sua carreira, na sua educação, então você quer compartilhar com eles. Eu fui no Facebook, minha mãe me segue lá, então ela já tá mata 2 coelhos. Vamos lá, próximo. O que mais atrai um indivíduo? O que é mais importante para ele numa empresa? O salário, a possibilidade de crescimento ou o ambiente com os colegas? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que possibilidade de crescimento está relacionada ao Interessante, ambiente. a gente está indo para a penúltima pergunta do programa, você fala que essa pergunta foi boa, quer dizer, as outras... Porque essa é um pouco mais difícil. Essa é mais difícil até do que as outras, porque me fez pensar o seguinte: ambiente de trabalho está muito relacionado à oportunidade de crescimento. Um bom ambiente, ele te dá oportunidade de crescimento. E as pessoas podem ficar surpresas, mas a maioria não está tão importante com o salário inicial delas. Elas querem um ambiente desafiador, onde elas usem as qualidades delas e onde elas possam realmente crescer. Mas crescer não é só de estrutura hierárquica, que virar chefe, diretor, não.
é crescer de aprendizado, de técnica, de responsabilidade. Formação continuada, Formação né? continuada. Pontos. Para mim é o ambiente também, mas assim, Jack Welch, naquele livro Paixão por Vencer, ele foi presidente da GE por muitos anos, né? Ele falava que o salário só motiva a pessoa por 3 meses, depois de 3 meses você está infeliz de novo. Então, assim, na minha opinião, é um ambiente que, se o ambiente é bom, você prospera, você cresce. Né? Quem te promove são os seus pares, não o seu chefe. Então, se você tem colegas de trabalho que te ensinam... Sim. Você pode citar novamente essa questão dos 3 meses, como é a frase mesmo? Ele fala o seguinte, que o salário, um aumento de salário, né, ele só motiva a pessoa por no máximo 3 meses. A partir daí você está insatisfeito e acha que está ganhando pouco. Ezequiel, fica a dica, hein? Vamos lá, última agora. Se vocês recebessem uma proposta de trabalho dessas empresas aqui, qual você não aceitaria? Nossa. Petrobras, Odebrecht ou Friboi? Odebrecht. Por questões morais mesmo. Sim. Que não vem ao caso. O lugar tem um departamento de propina. No lugar. Você imagina um cara que é promovido para mãe, sou diretor agora, deu um departamento de propina. Qual é o seu trabalho? Minha função é colocar apelidos nas pessoas. Bem difícil também. Acho que Odebrecht. Não tem muito a ver. Também não tem muito a ver com o meu nome. Eu não conseguiria. Da Friboi a gente pegava na boa, né? Que se não pudesse pagar em dinheiro, pagava em carne, a gente fazia um churrasco e tava todo mundo em casa. Leonardo, obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Foi uma aula pra gente. Fábio, foi uma grande oportunidade estar aqui. Que bom que você também viu assim. Pra mim foi ótimo estar com vocês aqui. Queria que você deixasse um recado para as pessoas, cara, se alguém quer contratar seu trabalho, como é que ela te encontra? Você pode encontrar a gente através da HIACH.com.br, e o recado que eu tenho é: não desistam, continuem acreditando, o mercado está se reaquecendo, a gente tem muita esperança de que as coisas vão ficar melhores, e que demonstre essa confiança, essa vontade, tudo que você fez até aqui para continuar no mercado e conseguir sua oportunidade aí de crescimento. Alessandra, olha para a pessoa que está em casa e dá uma mensagem de esperança também. Provavelmente alguém está vivendo o que você viveu há pouco tempo atrás. Eu vou dizer para vocês que assim, a gente sempre desiste quando está pertinho de alcançar. Então, assim como o Léo disse, não desista, acredite em você, que o emprego dos seus sonhos está logo ali. É só investir, procurem a HIT, procure uma recolocação profissional que você vai conseguir. É isso aí. E eu agradeço a você que ficou com a gente até esse instante. Um forte abraço e até a nossa próxima edição.